Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O governo federal libera quase 13 bilhões de recursos do orçamento que estavam contingenciados. O dinheiro será gasto por ministérios e empresas públicas que tiveram de fazer economia forçada por causa de problemas de arrecadação advindos da recente crise econômica. Os recursos dão fôlego para a administração desses órgãos que estavam trabalhando com restrições de orçamento. A confiança da indústria volta a subir, segundo o levantamento da CNI. É o melhor resultado desde março de 2013. Os industriais se mostram otimistas tanto na percepção atual da economia quanto das expectativas. O cenário econômico está no ar. O Ministério do Planejamento anunciou na tarde de hoje o desbloqueio de quase 13 bilhões de reais de orçamento agora, deste ano, 2017. O anúncio foi feito pelo ministro Diogo Oliveira em Brasília e pelo secretário de Orçamento Federal, Jorge Soares. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, até porque nós temos aqui também que o índice de confiança do consumidor medido pela Fundação Getúlio Vargas subiu agora em setembro e interrompeu uma sequência de 3 quedas consecutivas. Vamos conversar com Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, que tem os detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, passou aquela grande turbulência política, o mercado começa a se acalmar e isso se reflete no consumidor, que está ficando mais otimista. Tanto que a Fundação Getúlio Vargas, que mede a confiança do consumidor, em setembro apontou para uma alta de 1,4. Agora, no acumulado, a confiança do consumidor atinge a taxa de 82,3 pontos, uma taxa que vai de 0 a 200. 82,3 significa que o consumidor ainda está agindo de forma moderada, mas tem uma tendência para ficar mais otimista e acabar comprando mais. Tanto que a confiança para os próximos meses também subiu 2,2 pontos, chegando a 91,1. E as perspectivas de melhorar as finanças do consumidor também aumentou. As perspectivas também aumentaram 3,3 pontos, chegando no acumulado de 90,2 pontos. É a confiança do consumidor no cenário econômico mais tranquilo, com o PIB tendendo a elevar e a inflação e os juros caindo. Piotto. Vai direto. E nós fechamos a semana com mais um anúncio de recall triplo, na verdade duplo, são 2 montadoras com vários modelos. Hoje a Fiat anunciou o recall dos modelos Fremont, Journey e do Jeep Compass. E a Ford dos modelos F350 e F4000. E todas com problemas que podem causar acidentes graves. Vamos dar uma olhadinha nos motivos do chamamento das 2 montadoras. Nós temos exatamente umas telas ali. Olha, da Fiat Chrysler, da montadora, né? Dessa junção da Chrysler com a Fiat. Dodge Journey, Fremont e Jeep Compass. O caso do Dodge Journey e da Fremont são de modelos entre 2011 e 2015. Do Jeep Compass são modelos de 2016 e 2017. São vários os chassis, evidentemente que daí cada proprietário tem que recorrer ao site da empresa ou a uma das lojas da Fiat e da Chrysler para saber exatamente qual é o modelo. O problema nesses modelos vão de curto-circuito na fiação de direção, que pode inclusive acionar o sistema de airbag, a um desligamento do motor com o carro em funcionamento, que traria um problema de o motorista não conseguir religar. Portanto, esses são os problemas relacionados a esses modelos aí, desses anos de fabricação da Fiat e Chrysler. Agora o recall da Ford, o problema é um pouquinho maior. Nós temos ali, os modelos são de 2018, mas são os modelos F350 e F4000. Tubulação de freio para evitar o vazamento do fluido é o principal problema, ou seja, pode o carro ficar sem freio, no caso são caminhões, são utilitários, né? Justamente porque podem trazer um problema de segurança. As montadoras têm esse prazo, o recall é estabelecido. Nós temos divulgado uma série de problemas em relação aos recalls. São várias as montadoras, nós tivemos recentemente, talvez o caso que mais chame a atenção foi dos airbags. Há pouco a China anunciou um recall gigantesco, com milhões de veículos que vão ter de passar. São 7 milhões de veículos lá.
Mas o problema dos airbags da Takata, que é exatamente a empresa que pediu falência por causa desse problema, envolvia uma série de modelos de produtos fabricados, de carros fabricados na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O Ministério do Planejamento anunciou na tarde de hoje o desbloqueio de quase 13 bilhões de reais do orçamento 2017. O anúncio foi feito agora há pouco pelo Ministério de Planejamento. A gente fala agora com a Gisele Garcia, em Brasília, que tem os detalhes. Gisele, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a todos. Olha, a liberação desses recursos, Piotr, vai garantir um alívio grande aos ministérios que já estavam tendo dificuldades para prestar alguns serviços. Um exemplo recente é a suspensão na emissão de passaportes pela Polícia Federal. E essa liberação só foi possível porque o governo conseguiu ampliar a meta fiscal de um rombo de 139 bilhões para um rombo de 159 bilhões, permitindo uma margem maior de gastos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, não informou quais são os ministérios que vão ser beneficiados com esses recursos. Ele só disse que a distribuição deve ser anunciada até a próxima semana, mas afirmou que os ministérios que mais precisam vão receber esses recursos para garantir que a prestação de serviços públicos seja feita com qualidade. Piotr. E a confiança do empresário industrial, agora em setembro, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, subiu e alcançou o patamar mais elevado desde março de 2013. A alta de expectativa sobre a economia por parte da indústria superou inclusive a média histórica e está na fase de otimismo em ambas as medições que compõem o índice, tanto na percepção atual dos empresários, quando se pergunta a eles qual é a sua expectativa futura. Em ambos estão acima de 50 esses índices que depois compõem o índice geral. Vamos dar uma olhadinha aqui, até porque chama a atenção que nós já tínhamos tido uma alta no mês passado e agora nós tivemos exatamente esse aqui. Olha, esse índice é de setembro agora e chegou a 55, vamos ver em azul, né? 55,7 pontos. Essa é a fase já de otimismo, vou mostrar o gráfico daqui a pouquinho. Detalhe que subiu, se comparado à medição de agosto, subiu 3,1 pontos. Está aqui, olha, essa foi a alta. A média histórica, para se ter uma ideia, olhando todo o cenário das medições recentes, a média é de 54 pontos, ou seja, nós temos agora 55,7 pontos. Detalhe nisso tudo é que a gente está vendo um crescimento na expectativa da indústria e ele aconteceu em agosto, e tudo indica, quando se pergunta qual é a expectativa que vai começar a melhorar, que a economia vai melhorar ainda mais, dá essa ideia que o índice vai continuar subindo. E se continuar subindo, começa a mexer justamente na decisão do empresário de fazer investimento. É isso que dá, digamos, sustentabilidade para a recuperação econômica do ponto de vista do empresário da indústria. Olha, esse é um gráfico muito claro que deixa da CNI, que mostra exatamente qual é a percepção. Nessa régua aqui, abaixo de 50, é falta de otimismo, ou seja, falta de confiança na recuperação econômica, e acima de 50 já está na fase de otimismo, ou seja, com relação à confiança. Está aqui, olha, 54 pontos, que é a média histórica, a gente está com 55,7, é exatamente isso o que chama a atenção, esses 55,7 pontos registrados agora em setembro. E aí nós vamos ver exatamente quais são os índices que compõem esse índice de confiança do empresário industrial, que é o índice ICEI, índice de confiança do empresário da indústria, né? Tá aqui, as duas perguntas são essas. Primeiramente, qual é a sua percepção sobre a economia atual? Em agosto, e é o detalhe aqui, em agosto estava em 46,5 da percepção atual. Agora, a percepção atual já está na fase de otimismo. Passou dos 50 pontos, nós temos aqui 50,5 pontos, ou seja, uma oscilação bastante aqui. Nós estamos falando de 5 pontos, de 4 pontos, 46,5 até 50,5. Isso chamou muita atenção porque é exatamente das condições atuais que o empresário tem no momento de tomar a decisão agora. Quando a pergunta é sobre expectativas, qual é a sua percepção daqui a 6 meses, como estará a economia, está aqui de 55 foi para 58,4 pontos. É exatamente aqui que a gente tem uma elevação bastante grande, ou seja, da percepção de que no futuro, hoje já está bom, a situação já é de confiança, mas estará ainda melhor daqui a 6 meses. Como em economia tudo é expectativa,
Ontem o professor Manolo nos dava uma entrevista e fazia menção justamente isso. Economia é expectativa. Quem investe hoje está esperando receber amanhã. Quem vende hoje está esperando receber, seja o pagamento feito a crédito ou não. Quem trabalha hoje espera continuar trabalhando no mês que vem e receber o salário. Quem vende está esperando realmente que a economia melhore para continuar vendendo mais. E o empresário, quando investe hoje, está esperando que a economia melhore para que, evidentemente, a nova planta industrial comece a produzir e a gerar lucro. Ou seja, é da lógica econômica. E aqui, quando se pergunta exatamente expectativa, qual é a sua percepção? Em relação à economia, a gente vê um aumento de 55,8 para 58,4. Ou seja, no mês passado, a gente tinha as condições atuais, e eu me lembro exatamente que trouxe essa tela da CNI, era a mesma pesquisa que é feita mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria, e no mês passado a gente tinha exatamente a situação. Quando o empresário era perguntado quais são as condições atuais, ele ainda estava na parte da falta de confiança, abaixo de 50 pontos. Mas aí, quando perguntado sobre as expectativas, já estava bem mais alto, 55,8, como a gente viu. A diferença para esse mês, e esse é um detalhe muito importante nessa pesquisa, é que tanto agora, nas condições atuais, já passou dos 50 pontos, 50,5 pontos, ou seja, está bem um pouquinho acima, mas já está na fase azul daquele gráfico anterior, e de expectativas, nós estamos já se aproximando dos 60 pontos, ou seja, nós estamos falando de 60% das entrevistas, quase 60%, que acreditam que a economia vai estar muito melhor daqui a 6 meses. Isso tudo, vamos voltar até inclusive naquele gráfico que a gente teve aqui, olha, está aqui. É exatamente isso. Nós estamos no que se chama de azul, ou seja, nessa pesquisa da CNI está muito claro. Aliás, no relatório da CNI, ela diz o seguinte: tão importante quanto o aumento registrado neste mês é a manutenção da trajetória ascendente de forma a garantir que o grau de confiança dos empresários seja suficientemente alto, para reativar o investimento no setor industrial. Sem investimento, a economia brasileira não estará preparada para voltar a crescer, ou seja, é essa expectativa. A se manter essa ideia de recuperação econômica, de confiança na economia, volta o investimento. Nós temos hoje uma situação na indústria, a gente fala disso com muita frequência aqui, até essa é parte da razão de a gente não ter ainda uma retomada muito mais forte do emprego, porque parte da indústria ainda está bastante ociosa, ou seja, a capacidade instalada hoje está dando conta do que nós temos. Mesmo que a economia cresça, que o consumo cresça um pouquinho, não haverá grandes contratações. Se a economia melhora bastante, aí começa a ter muita contratação, porque passa a ter um investimento em novas plantas, em novas máquinas e na contratação de pessoas. Aliás, essa aqui foi uma semana, diga-se de passagem, bastante importante. O PIB foi revisado por parte do Banco Central, que antes estava projetando 0,5% de crescimento esse ano, já subiu para 0,7%, e há quem já estime um PIB de provavelmente 0,9% ou 1% já este ano, o que seria, se a gente comparar com as expectativas do começo do ano, uma mudança extremamente importante para a economia. O IPCA 15 está abaixo de 3%, na verdade, nos últimos anualizados em 2,56%, ou seja, inflação baixa, o que faz com que o poder de compra das pessoas aumente e com isso o consumo, a confiança e a economia começa, o que se chama de a roda da economia, começa a girar. Ou seja, foi uma semana de notícias positivas, a Bolsa teve vários recordes recentemente, hoje está operando uma outra situação, mas enfim, são vários números que têm mostrado que é completamente outro cenário da economia agora do que nós tínhamos, por exemplo, no começo do ano. Daqui a pouco, nós, sobretudo, aliás, no primeiro semestre, aqueles meses mais turbulentos de maio e junho, né? Mas agora a situação é realmente outra. E isso se mostra claramente nessa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, até porque a indústria é sempre mais cuidadosa a olhar para o cenário econômico. A indústria demorou a reagir e agora está reagindo, inclusive nas expectativas, como também na retomada do emprego. A gente viu os dados do CAGED ontem, de número de novo positivo, mais contratações que demissões, e estamos falando de emprego com carteira assinada. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui com o cenário econômico. Números do mercado financeiro nesse fechamento de semana, hoje sexta-feira. Aliás, foi uma semana que teve recorde da Bolsa, acima de 76 mil pontos. Fechou na quarta-feira, vamos dar uma olhadinha como foi hoje. Hoje, uma leve queda de 0,28%. Ontem também teve o que se chama de realização de lucro também, né? Quem comprou muito na alta começou a vender, baixa o preço das ações. Ou seja, tem uma oferta maior. A 75.389 pontos, uma queda de 0,28% o Ibovespa. E o dólar comercial
hoje uma queda de 0,5%, R$ 13,12. Esse é o dólar comercial. Aliás, só fazendo menção à série de recalls, tanto da Fiat Chrysler, mas a gente fez menção também a um recall de 2 modelos da Ford. Eu fiz menção ali ao modelo F350 e F4000. São esses os 2 modelos, olha, está ali. O modelo é 2018, de ambos o ano de fabricação e modelo é de 2018, e os modelos são F350 e F4000, são utilitários da Ford, que tem um problema na tubulação do freio. O chamamento é justamente para trocar essa tubulação, porque pode ocorrer o vazamento do fluido de freio e, evidentemente, um problema de segurança dos veículos. Bom, nós vamos falar agora sobre substituição tributária. O formato de arrecadação de impostos, sobretudo o ICMS, cobrado pelos estados, é uma reclamação porque o valor de boa parte dos contribuintes, porque o valor integral do imposto normalmente é recolhido sobre o lucro presumido, o que encarece a operação para quem fornece o produto, porque antecipa o recolhimento de toda a cadeia. Embora, evidentemente, facilita para o órgão arrecadador, para o governo, no caso exatamente os governos estaduais, quando a gente está falando de ICMS. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o advogado tributarista Tiago Garbelotti. Tiago, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite. Bem? Deus convite. Nós temos a substituição tributária. Eu conheço muita gente que é vendedor de vinho e me lembro que o São Paulo começou a utilizar a substituição tributária e encarecia, porque eles eram, na verdade, um fornecedor. Comprava do produtor, mas entregava aqui, de estados que não tinham substituição tributária. O que exatamente isso mudou na cadeia de arrecadação de impostos que gera tanta grita? Mas está dizendo em relação ao recolhimento em si, ou em função da decisão? Porque hoje a forma de recolhimento da substituição tributária, ela abarca a maioria dos setores econômicos e essa regra da substituição tributária ela se mantém inalterada. O que trouxe impacto para a substituição tributária foi a decisão recente do STF, relacionado à restituição. E exatamente, como está hoje exatamente essa situação? Sim. O que o SDS decidiu é o seguinte: como você disse, ele calcula o imposto com base no valor presumido, ou seja, de quanto a mercadoria sai da fábrica e chega até o consumidor final. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, no teu exemplo, o vendedor de vinho, ele faz um preço de venda menor do que o presumido pelo governo. Então se discutia muito se eu tinha direito a buscar esse valor ou não. E a decisão até então, desde 2002, era contrária aos contribuintes e mudou agora em 2016 com o acórdão publicado em 30 de junho agora. Então, o que mudou antes eu não tinha condições, eu não tinha decisões legais que me dessem meios de buscar esses valores que eu paguei a maior. Hoje o contribuinte já pode fazer isso. Ou seja, ele arrecadava mais lá, sim, porque para o governo é mais fácil. Eu imagino que eu tenho 4 na cadeia, ele pegar o primeiro, que é o fornecedor, ele só fiscaliza um. Exato. Porque ele pega toda a cota do imposto nesse primeiro, é isso? Exato. Vamos imaginar, por exemplo, a cerveja. Eu tenho fabricante, o distribuidor, o atacadista, varejo e consumidor final. Ele teria que ter fiscalização em cada um dessas empresas para ver se de fato foi recolhido o imposto. Ele concentra a arrecadação do imposto no fabricante, que é muito mais fácil para ele. E ele presume por quanto essa cerveja vai ser vendida no final e quanto cada um dessas empresas agregou de margem. Então ele chega num valor, numa conta de chegada. A conta de chegada ele pode estar certa ou errada. Quando ele está errado, ou seja, eu vendi por um preço menor do que ele presumiu, em tese, e faz sentido econômico, que eu busco esse valor que eu paguei por esse valor. Claro. E as decisões eram contrárias, a legislação de São Paulo era contrária. Havia uma certa confusão na legislação de São Paulo, porque ela foi a primeira a garantir esse direito lá atrás, quando veio uma emenda condicional que constitucionalizou a substituição tributária, mas depois São Paulo entrou com uma ADIM contra a própria lei para vedar esse direito dos contribuintes. A DIN é ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, reclamando de uma decisão. Ele estava reclamando da própria lei que ele tinha elaborado. São Paulo garantia, se arrependeu de garantir o direito, entrou com uma ADIM contra a própria lei. Agora, como é que o governo conseguia estabelecer um valor que ele supõe que, obviamente, um produto sai da fábrica, sai com determinado valor. Sim. Ali, evidentemente, o fabricante coloca tudo o que interessa para ele. Além dos custos,
uma margem de negociação, uma estratégia de venda, pode baixar o preço agora porque ele está interessado em colocar esse produto no mercado. Ou seja, há uma série de estratégias do fabricante. Se o produto é novo, normalmente sai com preço menor, mas um produto novo gera interesse do mercado e, portanto, pode custar mais caro lá na ponta. Como é que o governo conseguia fazer esse cálculo? Baseado em quê? Ele fazia um estudo do mercado de determinado setor, automobilístico, brinquedos, eletrodomésticos, etc. Fazia um estudo específico para cada setor de quanto, em média, aquele produto chegava para o consumidor. Era um estudo. Mas, como você disse, posso ter N questões econômicas. Eu preciso de estratégia comercial que eu vou de vender cada um desses 4 que você fez menção ali. E, via de regra, é muito comum que se pratique preço abaixo do presumido, porque a economia não é estática. Então, e os empresários estavam morrendo com esse custo a mais, porque eles pagavam esse imposto para o governo coloca no caixa e não devolvia. Facilitava a arrecadação e ficava no caixa do governo. Então, com essa decisão, isso mudou. Então, vai depender de legislação de cada um dos estados, ou seja, o estado ele regula a forma que o uso é feito, é muito provável que ele ainda vede isso, Minas Gerais, por exemplo, ainda veda. Então, cada um, dependendo de onde você tem a sua empresa... Veda o quê? O retorno do recurso. O retorno do recurso. O empresário que arrecadou mais lá, pagou mais imposto. Exato. Lá, hoje, está querendo reaver esse dinheiro a mais, porque, obviamente, ele tem uma série de notas fiscais para provar que ele vendeu. Exatamente. Então, eu tenho menos do que o valor presumido. Eu tenho a legislação estadual contra, mas hoje uma decisão do STF é a favor. Ou seja, eu vou ter que buscar o meu direito para deixar de incluir ou me ressarcir desses valores nas minhas operações. Tiago, vamos fazer uma menção. Isso é complicação tributária, isso é custo Brasil, não é? Se eu tenho uma decisão já da mais alta corte, determinando, legislando, esclarecendo, acho que talvez a expressão seja essa, esclarecendo qual é a interpretação correta da lei, e eu tenho uma reclamação do Estado, isso não termina nunca. Não. O custo para a empresa hoje para lidar só com a questão tributária já é altíssimo porque é burocrática. Sim, sem dúvida. Se é um advogado da área, você consegue explicar isso de uma forma mais clara. Mas isso é custo Brasil, né? Isso vai impactar para o consumidor, esse custo? Vai impactar para o consumidor e para as empresas também. Porque se você olhar hoje, falando em custo Brasil, o Brasil, enquanto país, ele sofre concorrência de outros países no mercado global. Ou seja, quando eu olho para o Brasil e eu tenho uma decisão de uma corte, e eu sei que o Estado não acata e dificulta o direito de eu ir buscar aquele valor, eu não tenho muito por que querer investir naquele país ou o próprio empresariado ele se sente desencorajado a investir. Então, esse é o tema da insegurança jurídica? Vai para a cota da insegurança jurídica, não vai? Também, sem dúvida. É muito, por exemplo, saindo um pouco da pauta, mas a decisão importante que teve agora da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O STF deu, mas já está começando a surgir uma série de implicações que vão dificultar que o contribuinte consiga exercer esse direito. A Receita já baixou algumas normas que vão dificultar isso. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa para o ICMS, que a gente está discutindo agora. Eu vejo uma série de empresas que vêm para mim e falam, olha, eu vou esperar o Estado regulamentar para ver o que eu faço. Só que o Estado não tem primeiro interesse em regulamentar, porque senão ele vai ter que tirar dinheiro do caixa para devolver. Eu vou esperar no momento da economia agora é a pior coisa que se pode ouvir. Que o que você está precisando é investimento. Investimento que vai gerar emprego, arrecadação de impostos e por aí vai. E as empresas estão precisando de caixa, porque o caixa é caro, o dinheiro é caro hoje, tem que pagar juros. Então esse é um dinheiro que eu já paguei, ele já saiu do meu caixa e eu poderia estar reavendo isso, sem ter que recorrer a empréstimos, etc. Então é uma coisa que complica bastante. Eu vou direto ao ponto. Por que normalmente quando vai para uma corte suprema, uma corte superior, se espera o esclarecimento da interpretação que provavelmente possa haver divergência, não só entre as partes, como de tribunais inferiores. Se eu já tenho uma decisão, o Estado está indo contra qualquer lógica legal. Sim, inclusive a eficiência. A eficiência, sobretudo, não é? Sobretudo, sim, sem dúvida. Eu fiz menção aqui sobre insegurança jurídica, porque esse é um dos temas que diminui a competitividade brasileira se comparado ao mundo. Sim, sem dúvida. É uma das coisas que mais puxam para baixo o índice de competitividade brasileiro. Sim, porque você pode estabelecer políticas econômicas, tratados internacionais para atrair investimentos. Mas na hora que eu chego, na hora de executar essa política econômica de incentivos, eu não consigo, porque eu não consigo nem devolver o dinheiro para o contribuinte que ele tem direito. Então, falar em incentivo antes de resolver as coisas mais básicas, fica meio difícil.
Tiago, obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Tchau. Bom, cenário, aliás, insegurança jurídica é mudar a regra no meio do jogo, exatamente isso, de uma forma mais simples. É exatamente essa questão que faz com que uma empresa acredita numa coisa e no meio do investimento muda-se a regra, ou seja, muda completamente o planejamento e afasta investidores do país. O Cenário Econômico termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, bom final de semana, hoje é sexta-feira, né? Até segunda-feira.